Pai do Senhor, meu irmão, agradeço a meu Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado, mais uma vez, para estar aqui fazendo a sua obra. Eu agradeço a meu Senhor. Pai querido, obrigado, meu Pai. Senhor, te agradeço por esta oportunidade meiga e santa que me destes para que eu esteja aqui fazendo a tua obra, meu Senhor. Fazendo este vídeo para tu levá-lo aonde estão teus filhos que realmente precisam ouvir esta mensagem meiga e poderosa e bíblica. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, o tema de nossa mensagem de hoje é este: quem são os ungidos da Igreja de Deus? Quem são? Este é um tema muito relevante e muito importante. Muitos cristãos usam esse termo erradamente, sem entenderem o significado da palavra ungidos. E quais são os ungidos da casa de Deus? Estamos aqui diante de Deus, por meio da sua palavra, para apresentar ao irmão e à irmã, ao jovem, à jovem, a doutrina bíblica, com toda a relevância sobre quem são os ungidos da Igreja de Deus. Muitos irmãos já são sabedores que eu faço ciente na maioria dos meus vídeos que o meu canal tem dois objetivos principais: defender as doutrinas bíblicas e preparar as ovelhas do Senhor, aquelas que assistem meus vídeos, para o arrebatamento da igreja. São dois objetivos principais. Graças a Deus. Nós vamos ler para a nossa meditação 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9 ao 11, que diz o seguinte, preste bem atenção. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. Glória a Jesus. O rei Saul, na perseguição árdua que ele exerceu sobre a pessoa de Davi, por conta de ciúme, que infelizmente existe essa besteira, essa heresia, nos pastores de hoje, na igreja do Senhor. Quando digo igreja, eu já tinha falado que eu estou me referindo não a placa de igrejas, não há placas de igreja. Estou me referindo o número, a cúpula, a totalidade de membros fiéis de todas as denominações que compõem a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro que será arrebatada. Quando eu uso o termo de igreja, é este. Na igreja do Senhor existem muitos pastores ciumentos. Infelizmente. Chega outro colega na igreja onde ele pastoreia, ele fica cheio de ciúme, cheio de dedo, pensando que aquele pastor vai assumir o lugar dele.
Eu não sei por que uma coisa dessa. Isso já vem desde o início. Essa idiotice. Pois, graças a Deus, em mim nunca existiu isso. Nunca! Durante o tempo que eu tomava conta de igreja, pastoreava a igreja. Nem existe até hoje. Eu morri. Estou aqui trabalhando para o Senhor. Forte, com todo vigor. Graças a Deus. Ele, com ciúme de Davi, tentou matá-lo. Mas aquele que Deus separa e chama, escolhe. O homem só toca nele, só mata se Deus permitir. Se Deus mandar. Se Deus não permitir, ele não toca. Aí Abisai queria que ele matasse ele. Olha aí, o inimigo na tua mão. Disse, não. Deus me livre de estender a mão contra o ungido do Senhor. Aleluia. E assim ele poupou a vida do rei Saul, não tirou-lhe a vida. Respeitou a unção que Deus depositou sobre ele. Olha, irmão, antes de entrarmos no corpo da mensagem, se você está vindo pela primeira vez no meu canal, eu peço que você se inscreva para o bem do meu canal, para que a plataforma leve o meu canal, minha mensagem mais além para outras ovelhinhas do Senhor que precisam ouvir esta mensagem tal qual você está ouvindo. Se inscreva. Aleluia. E saiba que você está vindo pela primeira vez, não é sabedor, então por isso que estou avisando. Meus seguidores já são sabedores. Estou doando um livro da minha própria autoria. Se você desejar tê-lo no seu computador ou no seu celular, só é clicar no link que está na descrição deste vídeo e você terá-lo no seu computador ou no seu celular. É um livro digital. 16 capítulos, 300 páginas. Escatológico, muito profundo. Mais de 1000 pessoas já baixaram e estão satisfeitos com a sua leitura. O sino será diferente. Eu faço menção desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Aleluia. E aproveitando o ensejo, peço oração pelo lançamento de mais 2 livros meus, que era para ser lançado no ano passado, mas não foi possível eu concluí-los. Mas agora, este ano, se Jesus não voltar este ano, nós lançaremos esses 2 livros. Um é audiobook, gravado verbalmente por mim, e outro é digital. Seus originais ainda estão na mão do professor de português redigindo. Quem são os ungidos da Igreja de Deus? Mas quero avisar também que devemos estar preparados, viu? Onde você estiver, esteja preparado, porque o arrebatamento da igreja está se dando a qualquer hora. O arrebatamento da igreja está se dando a qualquer hora. Deus vai retirar a luz do sol a qualquer momento, a luz do sol está sendo retirada. Examine Atos 2, não é pensamento de teoria minha, não. Atos 2 e 20. Temos que estar preparados. Enquanto a igreja estiver na terra, ela deve estar preparada para enfrentar o que vier. Aleluia. Vamos estar prontos. Porque é chegar ao escurecimento, a igreja é tomada. Diz a Bíblia. Quando chegar ao escurecimento, Deus terá a luz do sol, a igreja será arrebatada. Vamos estar pronto. Isso dar-se-á repentinamente, esse escurecimento. A Bíblia diz em Lucas 21, 34 a 36, que Deus mandará e enviará isso como um laço sobre todo mundo. Como um laço. Repentinamente. Aleluia. Quem são os ungidos da Igreja de Deus? No Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas para o trabalho do Senhor. As pessoas que eram ungidas eram reis, sacerdotes e profetas. Eram ungidos com óleo. Eram ungidos com óleo na cabeça. Era derramado. O potezinho de óleo, a montolia,
os profetas enchiam de azeite e chegavam na cabeça do candidato, derramava. E a partir daquela hora em diante, aquela pessoa estava ungida para, se fosse para sacerdote, sacerdote. Se fosse para reis, reis. Se fosse para profeta, profeta. Aleluia. No Antigo Testamento, menos no Novo. Menos no Novo. Aleluia. Não cito nenhum versículo comprobatório provando essa realidade que eu falei agora, porque não precisa, é uma coisa bem conhecida. De todo cristão é conhecido que os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com azeite. E o azeite derramado na cabeça. Não era um pouquinho na testa, não. Era ungido com azeite. Glória a Jesus. No Novo Testamento, os termos unção e ungido, esses dois termos, unção e ungido, você encontra 158 vezes em toda a Bíblia. Você encontra em toda a Bíblia esses dois termos. Certo? Unção e ungido. 158 vezes. Em toda a Bíblia. Olha, irmãos, uma coisa que eu vou dizer a você. Eu tenho dito sempre nos meus vídeos, em minhas mensagens, que eu tenho falado através da internet, das redes sociais, que entraram vários ensinamentos errados dentro do seio, do corpo da igreja do Senhor. Por que entraram? Por os pastores primitivos. Primitivo que eu digo é há um século passado, século e meio, quando as denominações começaram a chegar no Brasil, Deus começou a trazer as igrejas, as denominações evangélicas, obreiros, o conhecimento, o estudo daquela época era muito pouco, muito atrasado, e a maioria dos obreiros era praticamente analfabeto. Eu cheguei a conhecer na cidade de Barreiros, presbítero sem saber ler, na década de 60. De 50 a 60. Presbítero, homem de Deus, mas não sabia ler. E assim, e outros. Creio que o motivo foi este. Por eles saberem não ser desenvolvido no conhecimento humano, era praticamente analfabeto, aí não conheciam a Bíblia e introduziram dentro do seio da igreja ensinamentos aos seus próprios modos, como correto. E hoje em dia, muitos desses ensinamentos heréticos perduram na igreja. Deveriam ser abolidos. Mas, hoje em dia, nós estamos vendo que o homem tem mais respeito. O homem respeita mais o homem do que o próprio Deus. Considera mais o homem do que o próprio Deus. Infelizmente, estão vivendo uma época dessa maneira, que muitos cristãos na igreja, muitos, consideram mais o homem do que o próprio Deus. Aí estão deixando vários ensinos heréticos daquela época que introduziram dentro da igreja com ensinos corretos, reais, sem serem, sendo ensinos heréticos. Eu tenho falado isso e tenho provado pela Bíblia. Eu não vou chegar aqui e trazer ensinos humanos, teoria minha, para entregar a igreja do Senhor como que seja de Deus. Jesus me livre de uma miséria dessa. Um pecado terrível desse. O que eu falar isso, ou provo pela Bíblia, então não falo.
Este é o meu modo. Não. Quem são os ungidos da igreja de Deus? Aleluia. Olhe. Ungidos. Ungidos. Preste bem atenção. Ungido e unção. Nenhum desses dois termos no Novo Testamento você encontra dirigido, direcionado a pastores. Você não encontra nenhum desses dois termos no Novo Testamento direcionados ao ministério do pastor. Eu sou pastor há 40 anos. Eu estou aqui para falar a Bíblia. Esclarecer a Bíblia àqueles que ainda não conhecem determinadas doutrinas. Para não continuarem no erro. Isso é a misericórdia de Deus para com você, para com suas ovelhas. Muito tem medo de falar a verdade. Eu não sei o que é isso. Para falar o que está na Bíblia é comigo mesmo. Sem humilhar a A nem a B. Estou aqui para falar a doutrina bíblica. Para isso Deus me chamou. E abriu esse canal. Glória a Jesus. O senhor não encontra nenhum desses dois termos direcionados a pastores, a bispos, a apóstolos, no Novo Testamento. A presbítero, a evangelista. Não, ninguém. O senhor não encontra. Não me encontra. A versão que eu uso, já falei, que é a corrigida. Aleluia. Deus gosta do homem sincero. Deus ama a sinceridade. Salmo 15. Salmo 15 diz que Deus ama a sinceridade. Seja sincero. Seja uma mulher sincera. Seja um homem sincero. Seja um obreiro sincero. Seja um noivo sincero, uma noiva sincera, um esposo sincero, uma esposa sincera, um filho sincero. Glória a Jesus. Nenhum desses dois termos ninguém encontra direcionados ao ministério da igreja. Fulano foi ungido. O pastor fulano é ungido. O prefeito fulano ungido. O bispo fulano ungido. Como muitos usam até hoje, quando existe a conversão, as convenções estaduais das igrejas, que são consagrados para a obra pastores, então os pastores foram ungidos. Negativo. Não existe isso no Novo Testamento. Não existe isso no Novo Testamento. Estou aqui para falar a verdade, a Bíblia. Eu sou um pastor há 43 anos, pela misericórdia do Senhor. Mas ninguém diga que eu fui ungido, na hora que eu fui consagrado, eu fui ungido para o pastorado. Negativo. A Bíblia não consta isso, nela não. Glória a Jesus. Não consta isso na palavra do Senhor. Não. Você encontra os obreiros do Novo Testamento, biblicamente falando, sendo separado. Mas ungido não. A unção que você encontra no Novo Testamento é a unção com azeite, ungir o doente. Jesus foi ungido com azeite, com perfume, etc. Naquela época era assim. Quando chega um visitante a casa, alguém era bem recepcionado. O proprietário da casa, os membros da família lavavam os pés do visitante.
dava beijo, beijava, derramavam azeite, ungiam. Era a recepção entre os judeus naquela época. Eu estou me referindo a unção em termos de ministério. O ministério do Novo Testamento, você não encontra nenhum membro do ministério, a Bíblia dizendo que ele foi ungido para o ministério. Estou falando é isso. Não é unção, não existe no Novo Testamento. Existe sim. A unção no Novo Testamento existe. Ungido, a palavra ungido existe no Novo Testamento. Mas eu estou me dirigindo, dizendo é que esses dois termos não se dirigem ao ministério da igreja, ao consagrado. Aquele que for separado para o trabalho, foi ungido para o ministério, não tem. Como nós costumamos usar essa palavra. Pastor foi ungido, tantos, a conversão, tantos foram ungidos para pastor, para evangelista. Negativo, não existe isso na Bíblia. Isso é heresias. Muitas coisas que entraram na igreja e seus errados têm que ser tirados, têm que ser retirados. Aleluia. Você encontra o termo, a palavra separado. Escute. Romanos 1:1. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Mas ungido você não encontra. A Bíblia dizendo que foi ungido para o ministério, você não encontra. Você encontra este termo aqui, esta palavra. E o outro, vamos ver, Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Separado e apartai-me, que é a mesma coisa, separado. Apartai-me, quer dizer, separa ele. Mas a palavra ungido, direcionado ao ministério dele, porque foi separado para o ministério, foi ungido para o ministério, você não encontra. Aí surge a pergunta, o tema de nossa mensagem. Quem são os ungidos da Igreja de Deus? Eu não expliquei ainda quem são. Tem, os ungidos da casa do Senhor tem. Agora, quais são eles? Aleluia! Glória a Jesus! Vale a pena, meu irmão, ser crente em Jesus, buscar fidelidade, orar, estudar a Bíblia. Tenha uma vida dessa maneira que Deus lhe abençoe em tudo. Deus lhe esclarece a sua vontade claramente. Mas Ele espera que nós demos a Ele a oportunidade para Ele se revelar a nós. Não é porque apenas somos crente, fiel, portamos um cartão de membro, eu como pastor, um credencial de pastor. Deus se encarrega de revelar seu mistério a mim. Não. Tem que existir sacrifício, esforços da nossa parte para poder Deus se chegar a nós e revelar aquilo que nós desejamos e Ele quer nos revelar. Não é assim não. Aleluia. Glória a Jesus. Quem são os ungidos da Igreja de Deus? Talvez você esteja ansioso para saber. Tem. Aleluia.
2 Coríntios 1, 21. Veja. Segunda Coríntios 1, 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. É Paulo dizendo aqui. O que confirma em Cristo mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Ele dizendo que ele foi ungido por Deus. Mas veja o termo, nos ungiu. Ele não está dizendo aqui, me ungiu. E o que nos ungiu. Então ele não está referindo-se só a ele próprio. Não está no singular, está no plural. Nos ungiu. Então existe mais de um cristão ungido na igreja do Senhor. Os ungidos são muitos, não são um só, nem dois, nem três, nem quatro, não. A expressão nos ungiu. Agora vamos para a primeira carta de João, 2, 20 e 27. Ver quem são verdadeiramente os ungidos. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Paulo se referindo aos membros da igreja. A igreja. Não foi só a ele, não foi só o ministério. E vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. A unção que ungido. Querendo dizer, vós sois ungido do Senhor, sabeis tudo. Vós ungido do Senhor, sabeis tudo. Porque quem tem unção está ungido. Agora escute o 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, a unção é uma pessoa divina. Essa unção é quem ensina a mim e a você. Está em mim, está em você. Não está em mim só porque eu sou pastor, não. Está em mim, está em você. Diga que você é um cristão verdadeiro. A unção de Deus está em você. Aleluia. E sabe quem são os ungidos da casa do Senhor? A igreja. A própria igreja do Senhor é a entidade ungida de Deus na terra. Incluindo o ministério, membros e tudo. Aleluia. É a igreja de Deus que é a ungida. O ministério da igreja são separados para a obra. Homens separados. Por consagrado. Podemos usar a palavra, a expressão consagrados. Mas menos ungido. Ungido cabe a vida espiritual, a fé em Deus, em Cristo. Toda a massa evangélica aqui acompanha a igreja fiel. É que é a entidade ungida de Deus na terra. É a noiva do Cordeiro. Agora, quem é que unge essa noiva? Vamos ver agora quem é a pessoa, quem é a unção e quem é quem unge a pessoa. Certo?
quem é a unção. Aleluia. Vamos para Lucas 4,18. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A unção é o próprio Espírito Santo. E quem unge a pessoa com o Espírito Santo é o próprio Deus. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. A unção é o Espírito Santo. E quem unge eu e você com essa unção, que é o Espírito Santo, é o próprio Pai. A igreja é ungida por Deus com o Espírito Santo. A entidade ungida que existe na terra com o Espírito Santo é a igreja. E quem ungiu a igreja foi Deus. Glória a Jesus. A igreja precisa ser ensinada à luz da Bíblia. Vamos parar com essa história, ficar a história dos nossos pais, que meus pais ensinaram assim. Meus pais ensinaram dessa outra maneira. Eu estava em reunião, uma vez, em uma igreja grande, e um pastor recebeu a oportunidade para dar uma palavra. Escute essa. Vamos ouvir agora uma palavra pelo pastor fulano de tal. Não diga onde foi. Questão de ética. Não diga qual foi o estado. Que pela misericórdia de Deus não conheço só Pernambuco. Nem mori só em Pernambuco. Aí ele chegou, subiu a palavra e disse: irmão, saudou a igreja, como Senhor, com de praxe, né, dos cristãos. Ele disse: porque eu vou ensinar, não sei ensinar, porque os meus pais, eu aprendi com meus pais ensinou assim, e assim, não apresentou Deus, nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem a Bíblia, apresentou os pais, os ensinos de seus pais, que já tinha falecido. É isso aí. Em vez de ficar com a Bíblia, apresentar a palavra verdadeira de Deus, que aqui não tem erro, apresentar ensinamento de homens, tantos ensinamentos errados. Homens de Deus são, não tem problema, não resta dúvida. Era homem santo de Deus, mas conhecimento bíblico, a maioria deles não tinham. É por essa razão, foi que foram infiltrados na igreja tantas heresias, como doutrina, sem ser. E até hoje, muitas delas perduram. Então aprenda, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. A entidade santa ungida de Deus na terra é a igreja, a noiva do Cordeiro. É você, meu irmão. Sou eu, um pastor, todo cristão que compõe a noiva do Cordeiro. Então, são os ungidos do Senhor. Quem unge é Deus e a unção é o Espírito Santo na minha vida e na tua. O ministério da igreja, eu como pastor, e outros, fomos separados para a obra. Separados. Deus nos escolheu para esse ministério, para o ministério. Mas a unção é uma só. Entre obreiros e membros. É uma só. Porque é o Espírito Santo da vida da gente. Aleluia. Graças a Deus.
Estamos aqui para falar a Bíblia como ela é. Do jeito que ela é. Graças a Deus. Obrigado. E vou usar aquele termo sempre que eu uso. Não sei se ainda postarei outro vídeo, porque estou aguardando o arrebatamento da igreja. Está para isso, viu? Esteja onde você estiver, esteja preparado. Amém.